Olá, irmãos. Aqui quem fala é o professor Marlon Meira. Tudo bem com vocês aí? Bom, vamos começar agora essa nossa aula, que aqui na nossa revista ela é colocada como a aula número 16. Eu não sei como tem sido a sequência das aulas, mas eu vou chamar essa aula de aula 16. É a aula do nosso curso de Provérbios, utilizando esse livro que é um guia para viver bem, estudo no livro de Provérbios. E o nome da nossa aula, o tema, na verdade, da nossa aula é cobiça, ilusão e decepção. Eu é muito interessante essa experiência de dar aula com um grupo de irmãos, né, com um grupo de professores da escola bíblica, numa revista que tem temas variados. Eu estou acostumado. Quando eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical lá em 2010, eu comecei dando aula em revistas, dessas revistas trimestrais ou bimestrais, né, de escola bíblica dominical, e os temas eram os temas que eram propostos ali pelas revistas, né? E já tem muito tempo que eu venho dando aulas em escola bíblica dominical apenas com temas que eu tenho domínio, com temas que eu estou mais acostumado, né? Mas essa experiência que nós temos tido de fazer aulas sobre provérbios é uma experiência também muito válida, porque coloca a gente em uma situação em que às vezes nós temos que falar sobre temas que nós não temos uma experiência muito vasta, muito boa, muito grande, né? Mas que de certa forma coloca a gente para considerar, né? Essas experiências, né? Então eu quero já desde o início dizer que esse tema da cobiça é um tema muito interessante para mim especificamente, porque eu tenho 43 anos. Eu até hoje não fiquei rico, mas eu pretendo ficar rico algum dia. Obviamente que eu pretendo ficar rico de maneira lícita, né, de maneira honesta, de maneira agradável ao Senhor. Na verdade, até é interessante porque eu pretendo ficar rico a partir do meu trabalho, né? Não sei se isso é exatamente muito fácil, não, mas assim, de certa forma eu estou brincando, assim. Eu tenho 43 anos, eu sou muito grato a Deus pela posição social, financeira, econômica, sei lá como é que eu posso colocar, que Deus separou para mim e para minha família. Hoje mesmo eu estava conversando com o Rodrigo, o irmão Rodrigo, sobre isso, e a gente concluiu ali os dois que nossas famílias, né, a dele e a minha, nós temos um grande privilégio. Nós somos grandemente privilegiados e abençoados pelo Senhor, por termos as condições financeiras que nós temos. E assim, é claro que eu não pauto a minha vida na riqueza e muito menos no desejo incontrolável e até incontrolado, vamos dizer assim, pela riqueza, né? Então eu posso confessar para os irmãos que eu não tenho esse problema da cobiça. Eu tenho, obviamente, como eu falei agora há pouco, eu tenho apreço pelo dinheiro. Enfim, eu tenho, não sei se eu posso dizer apreço, mas talvez eu tenha um reconhecimento, né, da importância do dinheiro, mas reconheço, obviamente, que reconheço, inclusive, a partir da perspectiva bíblica, que a cobiça, obviamente, é um grande pecado. É um pecado que tem, como a gente vai ver hoje na nossa aula, um pecado que tem vários desdobramentos e que tem várias orientações bíblicas, orientações do Senhor, no sentido de nos abençoar, de nos proteger desse pecado que é a cobiça, que a nossa revista aqui colocou como subtítulo. Não sei se vai ficar invertido para vocês aí. Colocou como ilusão e decepção. Bom, eu vou fazer uma coisa também diferente nessa aula de hoje. Eu geralmente tenho feito as minhas aulas, todas as minhas aulas que eu tenho, a maioria das aulas que eu tenho feito online, seja para EBD, seja para os meus cursos próprios, seja até mesmo na escola onde eu dou aula, eu geralmente uso um PDF, um texto, né, que guia as nossas aulas e que é preparado antes da aula. Mas eu preferi dessa vez fazer isso tudo junto com vocês durante a aula, porque essa aula e esse método dessa revista é um método muito
muito mais apropriado, vamos dizer assim, para aulas presenciais, onde os professores podem colocar os seus alunos para fazer debates e conversas sobre os temas que são propostos. Uma lição, é um material repleto de perguntas, né, que devem ser respondidas durante a aula presencialmente com os alunos. Para você ter uma ideia, essa lição tem no mínimo 17 é, perguntas direcionadoras, vamos dizer assim, né, perguntas que deveriam que deveriam nos colocar para considerar os aspectos relacionados à cobiça e, obviamente, a nossa perspectiva bíblica sobre isso, né? E, inclusive, eu quero fazer um exercício com vocês hoje aqui, que é o seguinte: toda vez que eu tiver alguma pergunta, eu pretendo fazer as perguntas que estão aqui, né? Eu pretendo seguir a orientação da revista aqui sem muita mudança, sem quase nenhuma mudança. Mas, toda vez que a gente tiver uma pergunta, eu vou pedir para você, vamos fazer esse teste aí já agora. Eu vou pedir para você que pause a transmissão aí, o vídeo, né? Para que você tenha tempo de responder. Se você não pausar, você vai ver que eu vou te fazer a pergunta e não vai ter tempo para você responder, porque eu não vou precisar ficar parado aqui, né, no vídeo, como eu faria na sala de aula. Eu não vou precisar ficar parado aqui diante da gravação do vídeo para você responder a pergunta. Então eu vou deixar você responder porque você vai pausar a você vai pausar a transmissão e vai ter tempo para responder. Eu também quero te fazer uma sugestão logo agora, que se você puder, que você faça as suas respostas por escrito, num papel separado, né? Se você não tiver trazido para essa aula ainda um papel e uma caneta, já é a hora de você apertar o pause aí, né? De você pausar essa transmissão, para você ir lá pegar um papel, uma caneta, para você ir fazendo as anotações. Por que isso? Porque cada pergunta que nós temos aqui, direcionadora, nós temos uma sugestão de resposta. Obviamente que eu vou dar para você essa sugestão de resposta e você pode comparar com a sua própria resposta que você escreveu. Essa sugestão de resposta é exatamente isso mesmo. Às vezes ela é uma sugestão, às vezes ela é uma orientação bíblica. Então, eu não costumo considerar que a Bíblia tenha sugestões. Eu prefiro considerar que a Bíblia tenha orientações, ordens, comandos e assim por diante, né? Mas eu estou dando essas orientações no começo da aula porque a gente vai ter, portanto, essa dinâmica aí das paradas durante a aula e você que vai fazer essa parada, porque você vai perceber que eu não vou fazer essa parada, eu vou apenas dizer para você o momento de você pausar o vídeo para você responder as perguntas ou para fazer alguma reflexão. Uma outra coisa também que eu quero fazer durante essa aula, que é bastante diferente, eu falei um pouco já sobre isso, das minhas aulas, é que eu não vou ter o PDF, mas eu vou montar uma espécie de texto com algumas, né, com uma espécie de documento com alguns textos, com algumas frases que eu vou escrevendo ao longo da aula. E para isso eu quero, inclusive, agora já fazer uma troca aqui da tela, para que você tenha aí esta imagem que está ao fundo aí, que é uma imagem branca com o meu rosto ali à direita, esquerda, direita. E aí, como é que nós vamos fazer? Eu vou escrevendo uma coisa ou outra aqui, e você pode copiar, você pode anotar aí no seu caderno de anotações, né? Mas antes desse momento especificamente, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que oriente o nosso tempo, o nosso momento. Eu estou fazendo essa gravação e essa aula de uma forma bastante informal, diferente das que eu faço, até porque quando eu faço, eu normalmente faço uma sequência com várias aulas, então eu faço muito mais parecidas. Não sei como é que você tem visto aí algumas aulas, como é que você tem percebido, mas é claro que como essas aulas desse nosso material de provérbios têm sido feitas por vários professores, então obviamente tem várias experiências e você vai avaliando aí, vai aproveitando as várias experiências, tá certo? Então vamos orar, pedir a Deus que conduza o nosso tempo para que a gente aproveite o melhor que nós pudermos para a gente aprender melhor a adorar, a glorificar o nosso Deus. Senhor Deus amado Pai que está nos céus, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, te agradeço por estar mais uma vez envolvido nessa sequência de aulas sobre provérbios. Te peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos abençoando no nosso aprendizado
da sua palavra, no nosso aprendizado da sua vontade, no nosso aprendizado sobre o Senhor, sobre quem, como e o que o Senhor quer que nós sejamos. Porque a gente quer conhecer a sua vontade para que a gente a faça, para que a gente coloque ela em prática e a gente seja feliz fazendo isso e, consequentemente, agrade ao Senhor também em primeiro lugar. Obrigado porque o Senhor me separou para mais essa aula e obrigado por esse tema, que apesar de ser um tema difícil e até em certa medida controverso, controverso, peço ao Senhor que Senhor Espírito Santo, que nos oriente para que a gente não precise ter nenhuma controvérsia que nos encaminhe a sair da sua vontade ou da sua palavra. Te peço que o Senhor me abençoe como professor nessa aula. Obrigado porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá a alegria de servir ao Senhor e aos nossos irmãos, servir no seu reino. Eu peço ao Senhor que seja assim, que essa aula chegue até os nossos irmãos como uma forma de serviço, já que eu não tenho uma especialização ou especialidade nesse tema, mas eu tenho a confiança que o seu Espírito que habita em mim há de conduzir esse tempo e esse momento para que ele seja útil, para que ele seja proveitoso para os nossos irmãos e para a nossa igreja e para o seu povo, para a sua igreja e para o seu povo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui da seguinte forma. Vou começar aqui já colocando o título aqui, né, para nós. Começar colocando aqui já o título para nós. O título dessa nossa aula é Cobiça. E o subtítulo é Ilusão e Decepção. Se você está com a revista aí, creio que você deve estar com a revista, você já deve estar aí na página 105. Vou até colocar isso aqui, para que você já se oriente e se localize aí de maneira mais adequada, beleza? Então, cobiça, essa é a lição 16. Cobiça, ilusão e decepção, página 105. Bom, outra coisa também que nós vamos fazer hoje é que quando eu faço o PDF, eu geralmente coloco os textos bíblicos nele, mas a gente vai fazer esse exercício junto também, inclusive eu quero pedir que você já tenha aí em mãos ou ao seu lado aí a sua Bíblia, para que você vá buscando aí os textos, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui os primeiros textos aqui, as primeiras referências, tá certo? E você vai fazer o seguinte, você já vai abrindo a sua Bíblia aí. Eu vou compartilhar essa tela com você, com esse texto, mas eu vou pedir que você abra a sua Bíblia enquanto eu vou colocando aqui. Então já pode ir abrindo aí no texto básico, ou texto base, que é Provérbios 28:20. Provérbios 28:20. Enquanto você vai fazendo essa busca aí na sua Bíblia, de Provérbios 28:20, eu vou fazendo aqui também essa busca na minha Bíblia aqui. Na verdade eu vou colocar aqui porque aí fica mais fácil. Vamos ver se já acha assim. Acho que não vai achar assim não sei. Se não achar eu venho aqui. Provérbios 28:20. Provérbios 28:20. Eu poderia ler aqui. Minha Bíblia está aqui ao meu lado, mas eu farei aqui. Minha Bíblia está aqui. Você está me vendo aí? Acho que você não está vendo essa parte. Desculpa, eu confundi. Minha Bíblia está aqui. Eu não compartilhei aqui essa tela, mas eu vou compartilhar agora. Bem, Provérbios 28:20. Eu vou fazer o compartilhamento aqui, mas você pode, obviamente, acompanhar na sua Bíblia aí, tá certo? Bom, então vamos lá. O Provérbios 28:20 diz o seguinte: O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Olha só como é que é interessante, porque é importante a gente sempre observar, uma coisa que eu acho que é importante que a gente observe, é que esse adjetivo fiel que está aqui, ó, né, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Bom, será acumulado é voz passiva, então será acumulado por alguém, por Deus, né? Estou colocando Deus acima aqui, né? E o homem é fiel também a quem? A Deus e a sua palavra, né? Posso colocar um dedo de Deus aqui, certo? Então, o homem fiel a Deus será acumulado de bênçãos, será acumulado por Deus de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, olha que interessante, porque o fiel é fiel a Deus, né? Então, você tem aí o complemento do adjetivo, né?
Quem é fiel a alguém, fiel a Deus. Mas o que se apressa a enriquecer, tá vendo que não tem nenhuma ligação direta a nada ou a ninguém? Bom, tem o dinheiro, né? Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Aí sim já volta Deus aqui, sem castigo. Eu não sei se eu posso dizer que necessariamente, teologicamente, que o homem seria castigado por Deus. É, não quero negar que isso seja possível, mas o que eu quero dizer é que ele não passará sem castigo, inclusive até mesmo pelo próprio resultado das suas escolhas, né? A gente não precisa negar que Deus pudesse castigar por causa do pecado, obviamente, mas a gente também não precisa dizer necessariamente que é um castigo de Deus, porque a própria ação aqui vai implicar num resultado, né? Então, apressar-se a enriquecer-se, apressar-se a enriquecer seria uma ação ou algumas ações que poderiam conduzir necessariamente ao castigo, né? O castigo mínimo, o mínimo castigo que a gente poderia encontrar aqui seria a própria ausência ou de busca a Deus, ou então a divisão, vamos dizer assim, da atenção, né, que deveria ser dada a Deus, mas que pode ser dada também ao dinheiro aí, uma coisa ou outra, né? Aliás, eu gosto muito daquele versículo em Mateus que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Me dá a impressão, às vezes, vou até tentar desenhar isso aqui, me dá a impressão, às vezes, de que esse versículo significa o seguinte: você, você busca em primeiro lugar Deus e o seu reino, estou colocando mais uma vez a seta para cima aqui, né? Deus e o seu reino, certo? Se você fizer isso em primeiro lugar, você estará se ocupando disso, né? De forma que você provavelmente não vai ter tempo, o mesmo tempo, com certeza, para se ocupar das coisas terrenas. Devo colocar essa seta horizontal aqui para dar essa ideia de coisas terrenas, né? Então, se você busca, se você busca Deus e a sua justiça em primeiro lugar, vou colocar aqui a seta para cima, então, né? Você não vai ter tempo de buscar, não vai ter o mesmo tempo de buscar as coisas terrenas. Ora, se você se ocupa das coisas de Deus, o que que Deus fará por você? Deus te dará as coisas terrenas. Isso na medida, claro, do próprio contexto bíblico lá, né? Não serão quaisquer coisas, né? Mas serão aquelas que são relacionadas ao sustento, porque o texto anteriormente fala sobre ansiedade no que vestir, acho que era o que é ansioso no que vestir e no que comer, né? Então tem a ver com sustento, tem a ver com aquilo que é imediato no uso, né? Então eu acho que isso é um versículo que me recorda quando eu penso em, por exemplo, se você pensa, por exemplo, no versículo de Mateus 28:20. Vamos voltar para ele aqui. Mateus 28:20, a gente está vendo que o homem que se apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Isso é fazer o contrário do que aquele versículo em Mateus, eu acho que é Mateus 16:33, não sei se era isso. Tenho a impressão de que é 16:33. Que é o texto que diz que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Me faz sentido isso porque é uma coisa ou outra, vamos dizer assim, uma coisa ou outra. Ou você está buscando o reino de Deus e está dando mais atenção a ele e não terá tempo ou não poderá dar atenção para as coisas do mundo, né, as horizontais, aí como eu falei, não é 16:33, deve ser 6:33 então. Ou então você vai estar buscando as coisas do mundo e não vai ter tempo para cuidar das coisas de Deus. Se você não tiver tempo para cuidar das coisas de Deus, Deus não vai cuidar das suas, né? Se você estiver cuidando das coisas de Deus, daí Deus vai fielmente cuidar das suas. Então tá aqui, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É bom lembrar que essas coisas são aquelas que ele menciona lá em cima, né? Não andeis ansiosos, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, ou seja, sustento, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas e obviamente não tem tempo para buscar Deus, né? Enfim, bom, não quero ficar enrolando muito não, porque tem muita coisa para a gente falar, mas é uma conversa muito boa, né? Essa é uma excelente aula, essa seria uma excelente aula para nós fazermos presencialmente, daria ótimas conversas, né? Estamos no texto básico ainda, que é o texto de Provérbios 28:20. Temos ainda o texto devocional, que é 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, 6:3-10. Então, deixa eu botar aqui para você ir vai procurando. 1 Timóteo 6:3-10. E eu já vou lá nesse texto
Já vou lá nesse texto. 1 Timóteo 6, 3. Deixa eu ver se assim aparece. 1 Timóteo 6, 3 a 10. Vai encontrando aí na sua Bíblia. Veremos esse texto aqui, que é o texto devocional, 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, Timóteo 6, 3 a 10, é isso mesmo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo. Aquela famosa frase, né, que é sempre dita. Hoje mesmo eu vi essa frase numa situação. Sempre dita como se fosse cultura popular, conhecimento popular, né, mas é uma mensagem bíblica, né? Porque, o versículo 7 aqui, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, quem tem, por exemplo, grandes heranças, porque enriqueceu durante a vida inteira, vai deixar disputas sobre essas heranças, não vai poder levar nada, né? Tendo sustento, esse texto é um texto que quando eu li pela primeira vez fiquei muito impressionado. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, ou talvez uma outra preposição aqui, o amor pelo dinheiro, né? Até porque o dinheiro não ama ninguém. Então você não está falando do amor que o dinheiro tem, não é o amor do dinheiro. Como se eu trocasse a palavra dinheiro pela palavra por uma pessoa, né? O amor do João, o amor que o João tem por alguém ou por alguma coisa. Não. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É um texto, sabe que eu gosto muito de falar assim, às vezes, né? Nós temos alguns textos que são, obviamente, passivos e que necessitam ser interpretados. E aí a interpretação vai utilizar toda a história da doutrina, toda a história da teologia, você vai consultar os teólogos, né, você vai consultar os comentários bíblicos, as chaves bíblicas, mas há textos bíblicos que são não carecem de uma interpretação muito teológica. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que ficam claros, são textos muito claros, né? Então tá aqui, ó. É, essa parte é a parte que eu gosto, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Eu queria contar uma história aqui, mas ia demorar. Mas hoje eu ouvi essa frase aqui de um morador de rua, em outros termos, né? Ele disse isso. E eu olhei para aquilo e pensei, interessante, né? Porque ele parece realmente estar contente, né? A gente desconfia, né, de que o morador de rua não esteja contente, mas aí eu não ia contar a história não, mas agora eu preciso contextualizar pelo que eu já disse, né? Então a gente estava na porta da igreja, no congresso de homens lá, e de repente uma pessoa que tinha dentro do carro, por coincidência, uma bolsa com roupas para doação, eu estava na segurança. Foi doar então para esse morador de rua e disse: Ó, tem uma sacola aqui com roupas, eu quero te dar para te ajudar. E aí o morador de rua, o mendigo, disse assim: Eu não preciso de roupa porque eu já tenho. Ele apontou para a roupa do corpo, né? Para mim, que né, eu já estava conversando com ele há mais ou menos umas 2 horas na porta da igreja, não me soou que tinha sido uma resposta mal educada. Só que a pessoa que estava dando a bolsa lá de roupas ficou um pouco assim sentida, né? Tipo, do tipo, caramba, que ingratidão, né? E tal. Bom, não sei, não dá para julgar a pessoa, não dá para julgar a sua intenção mais profunda do seu coração, mas o que ela quis dizer ali foi: ó, eu tenho com que vestir, então eu estou contente, não preciso de mais roupa. Julgue aí você como você achar que deve julgar, ou não julgue, né? Ou não julgue, né? Bom, vimos esse texto aí, veremos agora um outro texto que será o seguinte, que será este aqui, quer ver?
será o versículo-chave, Provérbios. Ah, não, o versículo-chave é o mesmo, 28:20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Certo? Bom, então é o seguinte. Deixa eu voltar para cá, então, para a tela onde eu apareço, que eu quero contar aqui uma história que é colocada aqui pela própria, sugerida pela própria revista, né, que é uma história chamada O Chicote da Cobiça. A história é uma história, obviamente, fabulosa, ou não sei se eu posso chamar de fabulosa, porque não tem nenhum animal que age como ser humano, mas é uma história, obviamente, fictícia, ficcional, inventada, é uma espécie de conto, né, vamos dizer assim, que diz que. Eu vou até fazer um desenho aqui que eu acho que vai ser interessante eu fazer um desenho, quer ver? Que diz assim a história: que um homem, um camponês muito cobiçoso, muito ambicioso, né? Se bem que existe diferença entre ambição e cobiça, né? Mas um camponês com muita cobiça, lhe foi proposta a seguinte situação: o dono de uma grande porção de terra, de uma grande fazenda, disse para ele o seguinte: olha, vamos colocar ali um boné, vou ver se eu consigo desenhar um boné aqui, parece um fusquinha aqui, não sei se eu consigo desenhar bem um boné. Vamos colocar um boné aqui no chão e você vai fazer o seguinte, camponês, você vai dar a volta, estamos os dois aqui, eu, o dono da fazenda e você, né? Você vai dar a volta no boné, tá certo? E vai chegar até onde eu estou aqui. Você tem que fazer isso até o pôr do sol. Toda a extensão de terra que você fizer no círculo aqui, vamos dizer assim, é sua, pelo dinheiro que você tiver no bolso aí, seja qual for o valor e seja qual for a quantidade de terra. Ora, se ele, portanto, fizesse uma volta muito curta, vamos supor que ele fosse seguro e ele fosse rapidamente lá ao redor do boné e voltasse para cá, ele teria esta porção de terra aqui para ele, certo? Essa aqui seria a sua porção de terra. Ele compraria essa porção de terra com aquele valor que ele tem ali. É claro que, considerando que o pôr do sol não estava assim tão próximo, ele podia dar uma avançada um pouco maior ali, né? Enfim, dar uma volta maior. E aí a extensão, portanto, de terra que ele estaria comprando seria bastante maior, né? Só que, como eu disse no começo, e como a história nos conta, esse camponês era muito cobiçoso e o que ele fez foi que, à medida que ele ia andando, ele ia vendo um pedaço de terra que ele acreditava que fosse muito fértil, por exemplo, para plantar milho. Então ele imaginava que ele tinha que dar a volta, né, o máximo possível ali naquela região que era que era boa para a plantação de milho. Mas aí lá à frente ele encontrou uma terra que ele entendia pela sua experiência como camponês que era boa para a produção de batata. Então ele falou, vou precisar dar uma volta maior aqui então para pegar essa terra aqui que é fértil para a plantação de batata. E mais adiante ele viu uma campina, enfim, produtiva também, foi vendo, foi vendo. E acontece que num determinado momento, quando ele estava num determinado momento, ele olhou para trás em direção ao boné, que ele tinha que, perdão, que ele tinha que dar a volta nesse boné, ou seja, ele tinha que voltar ali, portanto, né, por trás do boné, de alguma forma, né, ele tinha que chegar até aqui. Ele olhando para trás, ele não viu mais o boné. Mas ele olhando para próximo onde ele estava, então o tiro esqueceu ali a visão do boné, olhando para próximo de onde ele estava ali, ele percebeu que havia mais terras que eram claramente muito produtivas, potencialmente produtivas, e que ele queria essas terras. Então ele continuou ali, correndo e correndo e correndo cada vez mais rapidamente para que ele chegasse lá, né, no destino final, que era o senhor lá, que era o dono da fazenda, dando a volta por trás do boné. No entanto, num determinado momento, ele olha para frente e descobre que o sol está já na linha do horizonte. Ou seja, o sol estava se pondo e ele precisava correr o mais rapidamente possível, portanto ele se empenha em correr, correr, correr. Só que ele começa a sentir, os pés começam a ficar sanguentados, porque ele já começa a se machucar, o fôlego dele já está quase no limite, os seus pulmões estão ali no limite, o coração batendo muito rapidamente. E quando ele consegue chegar muito próximo do dono da fazenda, ele acaba caindo ali e morrendo, né? Então ele cai ali e morre, né? E obviamente que como ele não conseguiu cortar ali, cruzar ali por trás do boné e chegar até o destino final dele, que era o X aqui, ele
perde tudo, né? Perde tudo literalmente, inclusive, né? Porque ele perde o dinheiro que estava no bolso dele, porque ele obviamente não vai poder mais usar o dinheiro dele já que ele está morto. Ele perde também, ele perde também ele perde também a própria terra que ele circulou ao redor dela, né? Ou seja, ele realmente circulou ao redor de uma certa porção, mas ele acaba perdendo. Ele perde também, obviamente, a vida e, consequentemente, a possibilidade de adquirir qualquer coisa, fosse lentamente, fosse rapidamente, né? Então essa história ilustra muito claramente o que é a ambição, desculpa, a cobiça, né? Ou seja, a cobiça é realmente algo que nos tira, que nos tira a paz, né? E que nos tira a paz, nos tira a vida, nos tira a atenção àquilo que realmente é importante, certo? Bom, eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês, vou reproduzir essa pergunta aqui, deixa eu criar uma página dessas aqui nova. Quero fazer a seguinte pergunta aqui para vocês. E aí vocês vão fazer aquele exercício de parar, né, a gravação aí, o vídeo, para vocês responderem a pergunta, certo? Então vamos lá, você vai responder verdadeiro ou falso para as seguintes perguntas. A primeira pergunta é, a primeira afirmação, na verdade, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Você vai responder verdadeiro ou falso para essa afirmação aí. Será que essa afirmação é verdadeira ou será que ela é falsa? A segunda afirmação, é mais fácil ser um crente rico, não, desculpa, acho que é pobre primeiro, um crente pobre do que um crente rico. Essa é a segunda afirmação. Note que é uma afirmação, ou seja, não é uma pergunta, você vai responder se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. É você que vai decidir aí. E a terceira, é pecado ser rico. É pecado ser rico. Bom, eu não vou ficar esperando, como eu disse, eu vou pedir que você aperte o pause, e aí você apertando o pause, você já vai ter tempo de responder, refletir, e eu, da minha parte, já vou continuar, tá certo? Vou dar um tempinho só para o pause mesmo, enquanto eu tomo essa água aqui, e aí já volto. Bom, deixa eu voltar para. Você deve ter respondido, né, se é verdadeiro ou falso. Você deve ter respondido. Eu vou te dar a resposta para a primeira e para a segunda. A primeira eu vou usar um versículo bíblico, a segunda eu vou deixar você julgar por conta própria, a terceira, aliás, eu vou dar a resposta da segunda, da primeira e da terceira. E a terceira vai responder por conta própria, mas eu quero observar que a gente vai ver as respostas para essas três afirmações aí, se elas são verdadeiras ou falsas, durante a lição. A primeira você vai se lembrar, deixa eu só fechar isso aqui por um momento e abrir de novo lá aquela nossa tela do texto bíblico. Você vai se lembrar do texto que a gente viu lá em Timóteo não, Timóteo mesmo. Aqui, ó. Quando diz que. Onde é que está? Deixa eu procurar aqui. Aqui, pronto, para ficar mais fácil. O versículo 10, portanto, é o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O que eu perguntei lá não era se quer dizer, o que eu afirmei aqui era que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que você tem que responder aqui é falso, porque na verdade não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Perdão, é o amor do dinheiro, ou seja, o amor ao dinheiro, né? A segunda aqui, a letra B, diz que eu vou deixar você ficar com ela por conta própria. E a letra C aqui, vamos chamar isso aqui de letra C. A letra C, obviamente, é falsa também, porque ser rico não é pecado. Né? Na verdade, ser rico não é pecado, ser pobre não é pecado. O pecado tem a ver com como você lida, né? com essas, com uma dessas duas condições que você eventualmente venha a ter. Seja rico, seja pobre, você tem um compromisso com Deus, né, e não com qualquer outra coisa. Bom, deixa eu afastar isso aqui para cá um pouco e vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui agora
Eu vou colocar aqui agora. Deixa eu tentar aparecer aqui. Não sei se vai ser tão rápido. Tem um pontinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu quero separar para vocês aqui os nossos subitens dessa lição. Então, o primeiro deles aqui é reconhecendo a realidade. Reconhecendo a realidade. Então, vamos lá, então. Agora eu vou começar com algumas perguntas. Eu disse que são, acho que 17 perguntas que eu disse, né? São cerca de 12, não sei se são 12, 17, 17. A primeira, essa na verdade aqui era só essa primeira que a gente fez aqui era uma espécie de pergunta, mas quando eu falei 17 eu pensava em outras, que inclusive a primeira delas vem agora. Então a primeira pergunta que eu tenho para você, eu quero que você mais uma vez pare o vídeo para responder, é a seguinte: por que o dinheiro não é a raiz de todos os males? Então vamos lá, por que o dinheiro não é a raiz de todos os males? Vamos dar a cor aqui um pouco, ficar um pouco diferente. Vou colocar aqui, pergunta 1. Por que? Não se esqueça que na pergunta o porquê é separado, né? E na resposta o porquê junto. Por que o dinheiro não é... E aí já respondendo ali ao verdadeiro ou falso, né? A gente colocou aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males, a gente colocou que é falso. E a pergunta é por que o dinheiro não é raiz... cadê? Não é, não sei se tem um aqui. Por que o dinheiro não é a raiz de todos os males? Então você pode apertar o pause e responder essa pergunta, e quando você estiver pronto você solta o pause que eu já estarei de volta também. Bom, e a resposta é o texto bíblico, né? Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males, e a resposta é porque o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Aí, como eu tinha dito agora há pouco, a resposta vem com o porquê junto. Só para você aprender essa parte de português aí, que eu aprendi essa, e essa eu não erro mais. Porque é o amor ao dinheiro que se configura como raiz de todos os males. Todos os males, certo? Então essa é a primeira pergunta e a gente pode já fazer aí, vocês podem inclusive mais uma vez apertar um pause, fazer uma breve reflexão. Eu já vou inclusive colocar a segunda pergunta aqui, ó. Por que muitas vezes a pobreza é o resultado da falta de sabedoria? Por que muitas vezes a pobreza é resultado da falta de sabedoria? Vamos ver se eu consigo colocar bem rápido isso aqui, para não ficar perdendo muito tempo com esses textos. Deixa eu mudar também de cor aqui mais uma vez, vou colocar laranja. Então, 2. Porque a pobreza é muitas vezes o resultado da falta de sabedoria. Mais uma vez, você tem tempo aí para apertar o pause para fazer a resposta e eu já vou estar voltando imediatamente. Bom, você já deve ter apertado o pause, já deve ter respondido. Por que a pobreza é muitas vezes resultado da falta de sabedoria? A resposta proposta aqui pelo nosso estudo é a seguinte: porque a pessoa não usa corretamente os recursos de que dispõe. Eu quero dizer que a gente vai falar daqui a pouco sobre esses recursos, já logo na sequência. Eu vou colocar as demais perguntas aqui. Então, por falta de usar, só para escrever rápido aqui, usar os recursos. Vou colocar inclusive aqui que Deus nos dá para tanto, ou seja, para alcançar a riqueza, vamos dizer assim, né? Então essa é a pergunta número 2. Vou colocar a pergunta número 3, daqui a pouco a gente vai passar para uma outra parte em que a gente vai dar um pouco mais de subsídio para essas respostas que já estão sendo dadas aí. Deixa eu mudar mais uma vez a cor aqui, questão número 3. Questão número 3 é a seguinte: você acha que Deus capacita os seus servos para adquirirem riquezas? Você acha que Deus nos capacita para adquirir riquezas? Bom, que enquanto eu vou escrevendo, você já vai pensando na resposta, já vai tentando considerar. Então, você acha que Deus nos capacita a adquirir riquezas? Então, mais uma vez, aperte o pause aí, responda a pergunta, se puder, escrito no papel, e volte aqui, né? Bom, você já deve ter apertado o pause, já deve ter respondido a pergunta.
A pergunta até continuava, inclusive, dizendo assim, ó, quais as evidências dessa capacitação? Bom, a resposta é sim, né? Eu quero sugerir que você concorde com essa resposta positiva, ou seja, sim, eu acho que Deus nos capacita para adquirir riquezas, e as evidências dessa capacitação poderiam ser as seguintes, ó, inteligência. Inteligência é algo que é algo que pode ser considerado como um facilitador ou como, né, na busca de riqueza. O outro a outra característica que a gente tem são as habilidades, né? Então, por exemplo, como eu conversava esses dias com a minha esposa, habilidades. Quem me conhece, que está assistindo a essa aula, sabe que eu sempre fui usado por Deus, sempre fui o instrumento de Deus em evangelismo para fazer tradução de missionários americanos no Brasil, né? E essa é uma habilidade que eu tenho. A habilidade é essa que não apenas me abençoou a ser usado por Deus no evangelismo, como tem me dado praticamente todos os empregos que eu tive até hoje, os melhores empregos com certeza, esse atual que eu tenho agora, que é o meu melhor emprego até hoje, eu tenho esse emprego por causa da minha habilidade de falar inglês, assim, por causa dessa habilidade, eu usei essa habilidade com sabedoria e tenho hoje o meu sustento, né? Eu usei essa habilidade para o meu trabalho, né? Então, não sei se eu posso considerar riqueza necessariamente, mas eu considero que sucesso, pelo menos na minha carreira, tem sido facilitado no mínimo, se não essencialmente conduzido pelo fato, garantido pelo fato de eu falar inglês, mas tem sido facilitado. O espírito de iniciativa, eu quero dizer para você que espírito, não, como é que escreve espírito? Espírito, espírito de iniciativa, acho que a gente poderia até chamar de espírito empreendedor, talvez, né? Capacidade de aprendizagem, capacidade de aprendizagem é outra, né? Vou te dar um outro exemplo pessoal. Eu só posso dar exemplo pessoal porque aprendizagem, porque são os exemplos que eu conheço melhor, né? Mas, por exemplo, esse emprego que eu estou agora, eu sou professor de História e Geografia na Escola Americana de Brasília, que é uma escola internacional, por isso que o inglês é uma habilidade incontornável para essa minha profissão, né? Para esse meu cargo. Mas quando eu comecei a dar aula na escola americana, eu tive que fazer um curso de geografia. Então, a capacidade de aprendizagem, ou seja, a minha abertura para aprender um novo curso superior, me permitiu também que eu mantivesse esse emprego, graças a Deus, e etc. Né? Ou seja, outros exemplos podem ser colocados como evidências de que Deus realmente nos capacita para adquirir riquezas. É claro que, por exemplo, você pode considerar que você tem todas essas coisas, inteligência, habilidade, espírito de iniciativa, capacidade de aprendizagem, e não ficou rico. Se bem que essa consideração do que é rico e do que é pobre também é, por si só, uma consideração muito pessoal, individual, e você talvez não tenha a mesma que uma outra pessoa qualquer, né? Seja como for, a gente sabe que essas características que são, obviamente, dadas por Deus, são evidências de que Deus nos capacita, né? Uma pergunta: um crente que se torna rico deve se sentir constrangido por isso? Então, vou colocar diferente, só para ficar mais rápido, que a riqueza deve nos constranger como crentes, né? Então você, por exemplo, tem lá você tem uma riqueza, você é rico, você é considerado rico, inclusive pelas pessoas com quem você convive na igreja, por exemplo. Será que você deveria se sentir envergonhado ou será que você deveria se sentir constrangido porque você é rico? Eu também vou dar um outro exemplo pessoal. Houve uma época em que eu pensava que sim, mas o Espírito Santo de Deus tem me abençoado, tem me conduzido a perceber a vida de uma forma muito diferente do que eu percebia antes. Também quem me conhece deve já estar sabendo do que eu estou falando, mas eu antigamente achava que sim, e hoje eu absolutamente acho que não. Aliás, até que eu nem sei se eu dei tempo para pausa aqui, para pausa, né? Desculpa. Mas então vai, fica aí, dá a sua pausa aí para você responder essa pergunta aí, ó. A riqueza deve nos constranger como crentes? Bom, você já deve ter respondido na pausa aí, e a resposta que eu tenho sugerida pelo nosso estudo que é não, tudo deve ser recebido conscientemente como bênção de Deus. Aliás, a própria Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que nós somos mordomos, né? Se nós somos mordomos, obviamente nós não somos donos, né? Então a resposta é não, né? A gente deve
a riqueza deve nos constranger, não, porque a gente deve considerar como conscientemente como bênção de Deus, né? É uma perspectiva que também a gente deve ter. Mudando a cor mais uma vez, vamos passar para uma pergunta número 5 e essa vai ser a última desse período aqui, depois a gente continua. A pobreza oferece perigos? Você pode dar exemplos de algum deles? A pobreza oferece perigos. Eu não quero usar a resposta que a revista deu aqui, não, a sugestão, mas eu quero colocar uma outra, porque eu não entendi por que a revista colocou aqui o roubo, por exemplo, o assalto. Acho que, na verdade, quem é rico é que corre o risco de ser assaltado ou de ser roubado, né? Aliás, o, o Charles Spurgeon, ele tem uma frase, que eu não me lembro exatamente como é, mas o contexto eu me lembro muito bem. Ele diz que um dos problemas da riqueza é que a riqueza toma tempo, toma o nosso tempo para buscá-la, para mantê-la, que inclusive vai contra aquele verso de Mateus 6,33, né, que diz que quando a gente dá atenção às coisas de Deus, Deus nos dá o sustento. O contrário também seria verdadeiro, né? Quando nós damos atenção só a nós mesmos, a gente fica por conta própria. Aí a gente tem a capacidade de acertar ou de errar, né? De ser bem sucedido ou não. Mas aí o Charles Spurgeon completa dizendo que o dinheiro, uma coisa mais ou menos assim, o dinheiro, entre os vários problemas do dinheiro está o fato de que ele pode desaparecer a qualquer momento e inclusive por roubo, né? Então, se a pobreza oferece perigos, eu acho que esses perigos que a gente pode considerar perigos sociais, de saúde, né, os sanitários, enfim, saúde, etc, né, etc. Obviamente não é uma vergonha, não é um problema ser pobre, mas eu acho que é, pelo menos no mínimo, considerando o público que vai assistir a essa aula, a gente deveria considerar que a busca pela riqueza é algo que nos traria pelo menos alguma segurança nesse sentido aqui, tá? Você vai ver durante o texto que essa segurança não é a segurança que deve ser substituída pela segurança que Deus nos dá, né? Obviamente que não, mas é inegável que existe um grau, seja ele qual for, de segurança. Quer dizer, seja ele qual for, não, desculpa, considerando, comparando com esse aspecto que eu mencionei aqui agora há pouco. Se a pobreza oferece alguns perigos, então a riqueza talvez pudesse ser a solução para esses perigos, né? Eu marquei aqui que eu ia colocar uma 6, mas não tem uma 6. Bom, então vamos dar uma pausa nessa tela aqui, que é a tela das perguntas, para a gente ver o que a revista nos sugere aqui como uma espécie de resposta para essas cinco, justificativa para essas 5 perguntas e respostas, né? A pobreza, por vezes, é decorrente da insensatez do pobre, que rejeita a instrução e a sabedoria, e que não se esforça para melhorar suas condições de vida. Essa justificativa estará em Provérbios, e a gente vai lá olhar agora. Estará em Provérbios, vamos ver, você já pode, obviamente, ir abrindo a sua Bíblia se você quiser. Provérbios 13 e 18. A gente vai ficar agora um tempo dando uma lida em alguns textos de Provérbios. Então, Provérbios 13 e 18 vai dizer o seguinte: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha, eu não quero correr o risco aqui de utilizar um texto bíblico, né, num contexto particular, que obviamente é sempre estendido, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Mas eu não quero correr o risco aqui de acomodar teologicamente um texto bíblico, mas eu quero dizer que, assim, a pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. A gente poderia, talvez, né, para a gente lembrar que pobreza é responsabilidade, como é que eu posso colocar isso de uma forma bem cuidadosa? Existem grupos de pessoas e posicionamentos ideológicos que dizem que a pobreza é um resultado exterior, é um resultado, por exemplo, da opressão social, é um resultado da má distribuição do capitalismo e assim por diante. Mas, olha só, a pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, né? Mas o que guarda a repreensão será honrado. Inclusive, é bom lembrar que também aqui ele coloca honrado como um possível oposto à pobreza e afronta, então não significa que não seria exatamente uma riqueza financeira. Mas falando sobre questão financeira, sobre questão de pobreza ou riqueza, ou dentro do contexto de cobiça, é bom lembrar que hoje em dia
um dos predictors, como é que é isso em português? Uma das maneiras mais seguras de prever boas condições financeiras no futuro é a instrução, é a educação. Né? Então está aqui um texto que diz que por causa da insensatez e da rejeição à instrução, a pobreza sobrevém a essa pessoa. Né? Deus nos capacita a conquistar a riqueza. Provérbios 10, 22. Vamos lá para o Provérbios 10, 22. Isso exatamente para justificar a resposta que a gente deu agora há pouco, de que Deus realmente nos capacita para a busca da riqueza. Então, Provérbios 10, 22, Provérbios 10, 22 vai nos dizer o seguinte, vai nos dizer, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela, ou seja, com a bênção do Senhor, o Senhor, não traz desgosto. Né? Esse é o que diz o texto, ou seja, a bênção do Senhor enriquece. Então é possível justificar biblicamente que Deus nos capacita para a riqueza. Deuteronômio 8, 18 também vai ter um contexto semelhante. Deuteronômio 8, 18, vejamos. Coisa, né? Essas coisas são muito desagradáveis. Onde é que tem barco aqui nessas fotos? Barco. Cadê mais barco aqui? Oito, 18, teremos o seguinte: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Bíblico, né, meus irmãos? Para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, me parece que a gente não precisa discutir. É aquilo que eu falo às vezes, né, quando eu converso com alguém sobre isso. Né? Algumas coisas a gente procura o teólogo, outras coisas não precisa. Né? A palavra abençoar no Antigo Testamento significava conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. As riquezas podem ser fruto de bênçãos de Deus e assim não devem ser menosprezadas, mas aceitas com humildade, gratidão, sem nenhum sentimento de culpa ou constrangimento. E um outro texto, 1 Crônicas 29, 12, vai nos dar mais um seguinte. 1 Crônicas 29, 12. 1 Crônicas 29, 12 vai nos dar subsídio para isso também. Se você quiser buscar na sua Bíblia, enquanto eu vou procurando aqui, você consegue encontrar por aí também. 29, 12, a palavra de Deus diz o seguinte, vejamos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, me parece que é indiscutível que realmente Deus nos capacita para a riqueza. Né? Claro que todas essas capacitações para a riqueza podem, obviamente, ser utilizadas para outras coisas, isso quando a gente está considerando aqui riqueza como sendo posses materiais. Né? Há valor e perigo tanto na riqueza quanto na pobreza. Então, as riquezas podem libertar o rico de situações difíceis nas quais o pobre nem entra. O rico domina, Provérbios 13, 8 diz isso. Bom, fiquei curioso agora, porque eu não li esse texto ainda. Provérbios, esse aqui eu não tinha olhado. 13, tinha pulado para a sequência já no número 2. A gente está no número 1, eu vou te mostrar agora o que eu estou falando com o número 1. Isso aqui, ó. A gente está no número 1, né, que é reconhecendo a realidade. Eu já ia pular para o 2, mas vejo que há aqui... Opa, fechou aqui, não, está fechado. Então, Provérbios 13, 8 diz o seguinte: com suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Ah, bom, entendi. Eu entendi o contexto bíblico aqui. O pobre não corre o risco da ameaça, por exemplo, de um sequestro, mas o rico, se for sequestrado, pode ser resgatado com as riquezas. É interessante porque se tudo está dentro da vontade de Deus, se a sua vida e a sua riqueza e também a sua pobreza estão todas em coordenadas com a vontade de Deus, obviamente o rico terá a oportunidade do seu resgate pelas riquezas e o pobre não precisará sofrer essa ameaça, já que não tem riquezas para serem roubadas, né, para serem roubadas.
Bom, o que temos aqui agora? Temos o número 2. Eu vou tirar agora essa tela, vou criar uma tela nova aqui para a gente passar para o número 2, para o nosso ponto número 2, que será o seguinte: a maneira arriscada de enriquecer. A maneira arriscada de enriquecer. E aí começamos já com perguntas. Então, deixa eu colocar logo uma pergunta para você. Já vou escolher uma cor diferente aqui. Esta pergunta aqui será a pergunta de número 6 da nossa série. E a pergunta é o seguinte: você pode citar alguns dos meios ilícitos que são usados para o enriquecimento? Então, meios ilícitos para o enriquecimento. Mais uma vez, você tem a oportunidade de dar uma parada para responder. Exemplos de meios ilícitos usados para o enriquecimento podem ser, por exemplo, investimento especulativo, jogos de azar, superfaturamento em compras, etc. Vou colocar aqui pelo menos a especulação. Era isso? Estava lá? Investimento especulativo, né? Especulação, jogos de azar, etc. Né? São, obviamente, meios ilícitos de adquirir riqueza. A loteria, obviamente, é uma delas. A gente vai falar sobre ela agora na próxima. O que você acha do crente que frequenta loterias e outros tipos de jogos? É bom lembrar que a pergunta não está dando margem aí para você fazer aquela brincadeira do tipo, ah, não, mas eu pago minhas contas na loteria, né? É claro que não é disso que está falando, né? Crentes nas loterias. Certo? Crente nas loterias. Mais uma vez, dê uma parada aí e responda a essa pergunta, né? Ou fale sobre isso. O que você acha de crentes nas loterias, frequentando loterias? Bom, eu imagino que você deve ter dado uma paradinha aí para responder, crente nas loterias, e a gente tem a sugestão da nossa revista como resposta aqui, que é a seguinte: ah, investir aquilo que possuímos de maneira sábia e justa, quer seja pouco ou muito, é responsabilidade nossa, que é o que vai falar sobre, que é o que vai falar o texto de Mateus 25, 14 a 30. Daqui a um minuto a gente vai lá. Contudo, a especulação com o dinheiro, jogos, por exemplo, na tentativa de lucrar apressadamente e sem esforço, pode nos trazer consequências danosas. E a loteria não deixa de ser, obviamente, uma espécie de especulação, um jogo de azar, né? Você está especulando que você, vou colocar aqui no mínimo riscos, né? Você está especulando que você vai ganhar quando você não pode saber se vai ganhar. Aliás, você pode realmente saber que não vai ganhar, né? Porque as chances de ganhar são realmente muito poucas. Você quer ver uma coisa? Vou compartilhar com você uma experiência pessoal. Eu, uma vez eu pensei, sabe quando muita gente pergunta isso com muita frequência, né? O que você faria? Tem essa pergunta, inclusive, logo mais na frente. O que você faria se você ganhasse 2 milhões de reais, né? E aí uma vez eu não sei se eu estava numa situação em que o grupo que eu estava conversando comentou lá sobre um prêmio da Mega Sena que estava muito alto e tal. E aí, nossa, o que eu faria com esse valor e tal. Aí eu pensei ali, né? Eu não sei que resposta que eu dei na hora, mas eu pensei ali por um momento, pensei, gente, eu acho que minha vida não teria muito sentido se eu ganhasse esse tanto de dinheiro, porque de certa forma eu gostaria de ganhar esse tanto de dinheiro, mas eu gostaria que esse dinheiro fosse, eu gostaria de completar minha vida talvez. Vamos supor que eu morresse com 80 anos e a pessoa dissesse assim, considerando aqui todos os ganhos e todos o resultado do trabalho, né, do Marlon, ele ganhou aí 5 milhões no total na vida dele, 10, 20, não importa. Mas eu gostaria de tê-los ganhado, ou gostaria de ganhá-los durante a vida, trabalhando, né, enfim, produzindo qualquer coisa que valha aí muito pouco dinheiro. Por exemplo, você que está me assistindo aí, talvez você saiba que eu tenho lançado alguns cursos aí na internet, né? Um já está lançado, o outro eu estou fazendo ainda. Quem sabe, sei lá, de repente aí eu tenho acontece alguma coisa pela vontade de Deus e Deus quer confiar a mim 1 milhão de reais e ele encaminha 1 milhão, quer dizer, um número qualquer de pessoas que vá pagar lá por esse curso online, que já está gravado, que eu não tenho que fazer mais nada por ele, e de repente eu me deparo com uma notícia no meu e-mail de que eu tenho lá 1 milhão de reais para entrar aí no mês que vem. Né? Nesse sentido é diferente, porque eu estou trabalhando por esse valor e tal, mas eu me imaginei que a minha vida perderia parte do sentido se eu tivesse esse dinheiro todo de uma vez, porque eu não estaria trabalhando para ganhá-lo. Né? Eu acho que trabalhar para ganhá-lo
seria para mim, especificamente, seria muito mais adequado, vantajoso, proveitoso, enfim, né? Então tem essa questão. Eu falei que a gente ia lá no texto de Mateus e acabei não indo, né? Então vamos lá no texto de Mateus. O texto de Mateus será o seguinte, Mateus 25. Mateus 25, já era aqui. Mateus 25, 14, 14 a 30. Investir aquilo que possuímos de maneira sábia e justa, quer seja muito ou pouco, é responsabilidade nossa. Mateus 25, de 14 a 30, é a parábola dos talentos. E eu não vou ler aqui a parábola dos talentos toda, mas você deve se lembrar da história por trás da parábola dos talentos, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, eles confiou seus bens, a um deu 5 talentos, outro deu 2, e assim por diante, né? Então, a maneira como você lida, como você usa, eu gosto da palavra usar, porque aí a palavra usar também me dá, às vezes, a impressão de que não pertence, não é, né? Quer dizer, dá também a impressão de que não pertence. Não necessariamente isso, que eu posso usar uma coisa que é minha, né? Mas, por outro lado, também a ideia de que todas as coisas que nós temos foram confiadas por Deus a nós, e nesse sentido a gente tem, portanto, deveria, portanto, usar dessas coisas, tratar delas de forma adequada, certo? Bom, temos aqui agora uma sequência que eu preciso um pouco mais rápido, inclusive porque eu me deparei com o tempo da aula, tá uma conversa boa para mim, que eu fico imaginando vocês aí participando comigo da conversa, mas a gente precisa dar uma corrida aqui. Ó. Identificando os riscos e as consequências é o número 3 aqui. Então, riscos e consequências. Então, riscos e consequências. Podemos pensar no descontentamento constante. A pessoa cobiçosa sempre quer mais, como um sanguessuga. Quem não aprende a ser feliz com o que tem, nunca chegará à felicidade com aquilo que vier a ter. Interessante isso, porque se você nunca está contente com o que você tem, então não tem diferença a quantidade que você tem, né? Então eu não estou contente com 1.000, então eu quero 10.000. Mas eu talvez não consiga os 10.000 de uma vez só, então eu também não estarei contente com 2, com 3, com 9. Quando eu chegar a 10, eu vou imaginar que se eu não estava contente com 9, eu não posso estar contente com 10, deveria estar contente com 11 ou com 20. Não acaba nunca, né? Uma pergunta: o que acontece com as pessoas que depositam confiança no dinheiro que têm? Vou pedir para você parar para responder essa, hein? O que acontece com as pessoas que depositam confiança no dinheiro que têm? Para aí e responde. A resposta é a seguinte, ó. Elas se tornam autossuficientes, achando que estão bem protegidas e seguras em razão do dinheiro que possuem. Na sequência, vem uma pergunta interessante também. Quando as pessoas se sentem autossuficientes por causa do dinheiro, o que costuma acontecer em relação a Deus ou com o seu relacionamento com Deus? Estou repetindo para você apertar o pause e responder. Quando as pessoas se sentem autossuficientes por causa do dinheiro, o que costuma acontecer com o seu relacionamento com Deus? Responde aí. Bom, eu acho que a resposta fica muito clara, né? Elas passam a pensar que não acreditam, que não precisam mais de Deus, né? Deus é visto, até em retrospecto, aliás, é interessante isso, né? É visto em retrospecto como sendo uma fonte de segurança, inclusive financeira, mas de repente eu ganhei na Mega Sena, de repente eu, por qualquer razão que for, que seja, eu fiquei muito rico e o risco que existe é de que eu passe a pensar que eu não preciso mais de Deus nessa. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, como que seria minha oração? Por exemplo, eu oro frequentemente pedindo a Deus que nos ajude a manter o nosso emprego, né, que nos dê sabedoria para lidar com o nosso dinheiro, inclusive eu preciso muito dessa sabedoria para lidar com o dinheiro, mas eu não consigo imaginar como seria minha oração se eu ganhasse, por exemplo, 5 milhões de reais hoje. O que eu ia pedir a Deus, né? O Senhor me ajuda a não torrar esse dinheiro todo, ou me ajuda a não perder, não ser roubado, perde o sentido, né? Pseudo-confiança é, obviamente, a confiança naquilo que uma confiança falsa, né? 3, vida improdutiva, né? Talvez você imagine que não precise fazer mais nada, né? Quando você tem uma riqueza muito vasta de uma vez só. Exploração e socialização regressiva. Os jogos de azar são responsáveis por muitos males sociais, emocionais, espirituais. Esse item aqui é mais no contexto dos jogos de azar, né? Principalmente aqueles que são
presenciais, né? Falência moral, o significado da palavra desonestidade ou desonesto é algo que tenha causado dano ou prejuízo a alguém. É um outro aspecto também desse número 3, que são os riscos e as consequências. Já encaminhando para o fim, temos o fracasso espiritual como um outro risco ou consequência. E o fracasso espiritual estaria ligado ao nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a igreja. Sempre é bom lembrar que a gente não tem tempo para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes nem duas. Sempre é bom lembrar que quando a gente tem pouco tempo para fazer muitas coisas, a gente vai ter mais tempo para fazer uma, né, porque a gente sempre tem muito tempo. Se você só trabalha, você só trabalha. Né? Mas se você trabalha o suficiente, mas você tem tempo para outras coisas, você vai ter tempo para o seu relacionamento com Deus, para a igreja, para o seu relacionamento com a igreja, com a família. Se você só trabalha, você não vai ter tempo para essas coisas, obviamente. Né? E como conclusão, a gente pode para a gente concluir, a gente pode dizer o seguinte: vivemos dias em que todos os anseios do homem têm o referencial econômico. Não sei se todos não, mas muitos deles, né? Deixa eu tirar isso aqui dessa tela aqui. Vou voltar aqui. Vivemos em dias em que os anseios do homem têm um referencial econômico. Esse é um dos únicos valores da sociedade, que aguça ainda mais a cobiça do homem. Para essa mentalidade, as virtudes como lealdade, fidedignidade, honestidade e honra têm o seu preço e basta saber qual é. Então, quando você se pauta pelo parâmetro do mundo, que é a riqueza, você vai vender fácil, né, a sua honestidade, você vai vender fácil a sua fidedignidade e assim por diante. Né? A ênfase do livro de Provérbios não recai sobre a prosperidade material, mas sim sobre a felicidade, o contentamento e a alegria de uma vida bem ordenada e disciplinada. O livro destaca o valor insuperável da sabedoria, especialmente em comparação com o valor transitório das riquezas, como a gente pode observar em Provérbios 16:16. A proposta bíblica equilibrada está em Provérbios 38, que diz o seguinte: não me des nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Encerramos assim então esse nosso passeio aí pelos aspectos relacionados à cobiça, pedindo a Deus que não apenas nos liberte da cobiça, caso já estejamos nela, mas que nos proteja dela, caso nós ainda não estejamos nela, né? E que a gente seja sábio para buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, pra, confiando na sua promessa, já que ele é fiel a si mesmo, fiel às suas promessas, de que ele haverá de nos conceder aquilo que nós não teremos tanto tempo de procurar caso estejamos aí ligados primeiramente ao reino de Deus e à sua justiça. Como eu disse agora há pouco, se você trabalha 60 horas por dia, ou desculpa, por semana, você não terá tempo para cuidar das coisas de Deus. Se você trabalha as 40 horas por semana, que são as 40 horas normalmente comuns no Brasil, você terá tempo para cuidar das coisas de Deus. Se você trabalha 20, melhor ainda, né? Enfim, eu não trabalho 40, mas cada pessoa tem um número. E o importante é que a gente não trabalhe além daquilo que a gente precisa e se contente com o que a gente tem, né? Como Paulo diz lá a Timóteo, para que a gente tenha tempo de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Foi uma oportunidade bem agradável sentir a presença do Senhor conduzindo essa lição. Peço ao Senhor que tenha sido para o aprendizado e para o crescimento espiritual dos nossos irmãos, como foi para mim. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima oportunidade.